E eu fui pensar qual era a maior dificuldade que eu tinha quando eu me programava para fazer alguma coisa, seja ela na área financeira, seja ela na saúde, ou seja ela no meu relacionamento. Então, o que eu fiz? Eu decidi que eu quero registrar isso aqui. Por quê? Porque eu percebi, eu venho analisando desde o início do ano de 2025, que eu crio planos, eu executo, só que tem uma área que eu sempre negligencio. E eu comecei a perceber o que era e por que era que eu negligenciava. Eu venho fazendo desde maio um exercício chamado Páginas da Manhã. Então, toda manhã eu me sento, pego meu caderno, me sento e escrevo qualquer coisa que vem à minha mente. E isso tem sido uma terapia para mim, porque ali eu coloco muitas coisas para fora, seja elas frustrações ou sonhos. E quando eu faço isso, eu começo a tirar de dentro aquilo que nem eu mesma sabia que tinha. Então, eu percebi que o meu sonho, ele estava ligado, o meu sonho hoje, como adulta, ele estava ligado diretamente a um sonho que eu tive quando criança. Quando eu era criança, eu sou da época que tinha aqueles concursos de dança do El-Chan, onde eles buscavam substitutas para as dançarinas do El-Chan. Então ali eu comecei a sonhar em ser famosa. Naquela época, o meu sonho em ser famosa, eu era só uma criança, mas a minha época, meu sonho em ser famosa era porque eu queria destaque. Eu não pensava ainda numa vida glamurosa, uma vida cheia de regalias. Não, porque eu era uma criança. Eu queria eu queria ter destaque, eu queria estar na frente, eu queria ser vista. Só que a vida real, ela vem colocando desafios na nossa frente e a gente vai encobrindo esses sonhos. E foi isso que eu fiz com o meu. E eu passei a minha vida toda trabalhando, sempre, digamos que, buscando algo novo. Só que eu não sabia o que era esse algo novo. Quando, em 2018, eu descobri esse mundo da internet, o marketing digital, o marketing de afiliados, então tudo isso começou a abrir na minha mente possibilidades de eu ser famosa novamente, aquele mesmo sonho que eu tinha quando criança. Então eu queria fazer sucesso, eu queria ter destaque. E mais uma vez eu fui tentando e eu não avançava. Todos os projetos que eu começava, eu desistia. E eu comecei a pensar nesse período, né, que eu venho escrevendo. Por que que eu sempre parava? E aí, você vai começando a se entender, se conhecer, sabe? Aquela coisa que tudo que você busca está dentro de você, todas as respostas que você precisa estar dentro de você, é basicamente isso. E eu comecei a perceber que existiam padrões que me faziam desistir. Quando eu começava os meus projetos na internet, que exigia de mim que eu viesse para frente da câmera, eu começava e eu parava. Isso começou a acontecer em 2018, quando eu criei o meu primeiro canal. Nessa época, eu fazia laços de cabelo, eu via aquelas laceiras com sucesso e eu quis imitar. Porque nós trabalhamos desse jeito. A nossa mente, ela vive buscando algo, ela se inspira e ela tenta imitar, só que do jeito próprio, né? Do meu jeito. E eu parava. E isso se repetiu várias e várias vezes. Eu tentei vários projetos através da internet e parei com todos. Inclusive, esse canal, Amadamente, ele é um dos projetos. Esse eu iniciei, na verdade, o meu esposo iniciou e eu dei continuidade. Então, ele era uma chance
real de eu colocar esse meu sonho em ação. Eu não coloquei mais uma vez. Eu até iniciei, mas eu parei. Isso me frustrava, sabe, de um jeito. E eu, peraí, por que que eu sempre paro? E eu fui buscar. Enquanto eu fazia essas escritas, eu fui entender o porquê que eu sempre parava. Isso está ligado a um sonho de infância não realizado, uma criança frustrada porque não viveu aquilo que ela sonhou, porque a adulta que eu fui me tornando foi trazendo uma realidade completamente diferente àquela que eu sonhava quando criança. E então, essa criança ela está sufocada com esse sonho ainda, e é por isso que eu vivo ainda desejando realizar isso. Então, o que é que eu, como adulta hoje, posso fazer para, digamos que, satisfazer a minha criança interior, que ainda espera por realizar esse sonho? O que é que eu posso fazer? Então, eu decidi que eu vou fazer aquilo que é desejado, digamos assim, do meu coração, esse desejo que eu tenho de vir para a internet, expor as minhas ideias, expor os meus pensamentos, para que talvez assim eu, digamos que, tire de cima desse sonho todos os cascalhos que eu fui colocando ao longo da minha vida e soterrando esse sonho. Então agora é a hora de eu retirar. E como que eu vou retirando? Cada vez que eu venho aqui e eu apareço e eu conto a minha história, eu exponho os meus pensamentos, os meus sonhos, cada vídeo que eu faço, cada exposição que eu tenho, é como se eu retirasse de cima desse sonho aquilo que eu coloquei como um empecilho para não realizar, seja por quais forem as circunstâncias, porque eu não tive a intenção de não realizar esse sonho, mas eu também não fiz nada para realizar. E não é que eu queria ser dançarina, não, não tem nada a ver com isso, nem combina com a minha personalidade, mas eu tinha um sonho de me destacar, de ser vista, de ser reconhecida, e isso eu não fiz. Ao longo da minha vida eu fui trabalhando em trabalhos que não precisavam de destaque, alguma coisa do tipo, e a minha vida aconteceu desse jeito. Agora é a hora de eu fazer esse retornar às minhas origens, os meus sonhos originais e começar a realizar. Por que que eu decidi fazer isso? Porque eu percebi que não importava o tipo de vida que eu estivesse vivendo hoje em dia, eu estava sempre insatisfeita com alguma coisa. Era como se eu não tivesse feliz 100%. É como se faltasse algo. Por mais que eu estivesse bem, por mais que eu esteja bem no meu casamento, na vida financeira que está equilibrada, na minha função de dona de casa, é como se algo faltasse. Eu não sei explicar exatamente como é essa sensação, mas é como se faltasse uma peça do quebra-cabeça. E eu decidi, nas minhas escritas, eu fui me conhecendo, o que é que falta? Por que que eu me sinto assim sempre? O que é que eu preciso fazer que eu ainda não fiz? E as coisas foram vindo e eu digo, bom, eu tenho a chance de realizar esse sonho nessa forma aqui, expondo os meus pensamentos na internet. Porque eu me identifico com isso, sabe? Eu gosto de falar, eu gosto de expor o que eu penso. Eu faço muito isso com o meu esposo. Nós temos uma comunicação muito boa e eu converso muito com ele sobre essas coisas, sobre o que eu estou pensando, sobre essas inquietações da minha alma. Então, eu acredito que isso aqui vai me proporcionar uma experiência diferente. Quem sabe, se não é dessa forma que a minha criança está desejando realizar o sonho dela. Porque também é um sonho meu. De uma certa forma, esse também virou o meu sonho hoje em dia. Quer dizer, desde 2018, né? Quando eu comecei a buscar essa realização através da internet, provavelmente é esse sonho que vem mexendo comigo, e ali foi uma oportunidade que eu tive de expor
E foi o que aconteceu. Eu comecei a criar projetos nesse sentido. Então, agora, com consciência, eu sei que essa é uma oportunidade, esse é um caminho que eu posso seguir e posso, se não for esse, mas eu tenho que tentar, eu tenho que saber se é isso. E para saber, eu me decidi fazer pelo menos 90 vídeos a partir de hoje. A partir desses 90 vídeos, aí eu vou pensar, ok, como é que eu tô me sentindo? Eu vou fazer uma reavaliação de como eu me sinto. Isso está me realizando? Isso está realizando aquele sonho que eu tinha quando criança? Então, essa é uma oportunidade que eu tô me dando de realizar e eu quero compartilhar isso aqui nesse canal. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo, eu não sei o impacto que ele possa trazer para mim um dia. Eu não sei de nada, eu só sei do agora e eu estou com vontade de fazer isso e eu vou fazer isso e vamos ver o que vai acontecer nesses próximos 90 dias, nesses próximos 90 vídeos. Quem sabe isso não se torna uma realização pessoal. E se não, ok, eu experienciei, eu tentei, eu fiz o que estava ao meu alcance, usando as ferramentas que estão ao meu alcance, que é a internet e que é o celular que eu estou utilizando aqui para gravar esse vídeo. Então, era isso que eu queria falar aqui. Eu vou continuar expondo os meus pensamentos, as minhas ideias, e vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos vídeos e nos próximos capítulos da minha vida. E eu vou compartilhando tudo aqui nesse canal, porque aqui, além de ser um canal que já está monetizado, é um canal já que tem muitos inscritos, é uma oportunidade também de eu fazer uma renda como dona de casa que eu sou. Eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família, esse é o meu trabalho. E eu quero também aqui compartilhar os meus pensamentos aqui na internet e contribuir, quem sabe, com alguém também que está dentro da sua casa, que é dona de casa e que tem vontade também de contribuir financeiramente com a renda familiar. Essa é uma oportunidade e eu quero também contribuir dessa forma com o mundo, com alguém que precise também, com alguém que esteja com um sonho semelhante e possa perceber que é possível, sim, é possível, existe a possibilidade da gente realizar os nossos sonhos, mesmo que a gente ainda não saiba qual é o nosso sonho. Porque quando eu era criança, o meu sonho era uma coisa, mas hoje, como adulta, o que eu tenho que fazer é trazer aqui para essa realidade, no momento que eu vivo, utilizando aquilo que eu já tenho, e é isso que eu estou fazendo. Gratidão por assistir e até o próximo vídeo. Forte abraço!